Segunda-feira vai ser colocado em primeira discussão esse projeto de lei, vai ser votado em 2 discussões. Espero que seja aprovada essa mudança de nome da Avenida Kennedy para a Avenida João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Por quê que eu acho isso como algo importante? Antes que alguém diga, pô, mas o vereador está querendo fazer uma mudança de nome, o meu trabalho tá aí. Tá? Eu não me restrinjo a apenas uma mudança de nome. Um outro ponto, né? O mundo inteiro hoje cultua o Elon Musk, que é o da Tesla Motors, que faz carros elétricos. Mas lá atrás, em 1970 e lá vai fumaça, o Gurgel fazia carro elétrico. E aqui em Rio Claro. O Gurgel morava na Rua 4 perto do Campo do Velo. E o caminho dele para a fábrica da Gurgel, que inclusive a fábrica da Gurgel foi feita pelo engenheiro Lincoln Magalhães, ele usava o trajeto da Kennedy. E aí há outros pontos. Por exemplo, com todo respeito à alma do John Fitzgerald Kennedy, ele, antes do fatídico, terrível atentado em Dallas, ele jamais saberia apontar no globo onde está a cidade de Rio Claro. Jamais. O outro ponto, essa mudança de nome de forma alguma vai prejudicar nota fiscal, razão social, contrato social de empresas e comércios que estão nas cercanias da Avenida Kennedy. Aquelas pistas laterais da Avenida Kennedy não serão mudadas. O nome continuará igual e até daqui a pouco te trago algumas curiosidades a respeito dessas avenidas marginais. A Avenida Central, desde a rotatória da Três Fazendas até a Rua 9, aquela faixa central, o que vai e que vem, mudaria o nome de Avenida Kennedy para Avenida Gurgel. O Gurgel, ele levou o nome de Rio Claro por todos os cantos do Brasil e do mundo. Ele foi uma pessoa inovadora, à frente do seu tempo. Como diria o ex-prefeito Nevero Júnior, ele foi um templário. Ele era uma pessoa que teve muitos problemas, e a história conta. Quantas vezes ele levou chá de cadeira dos nossos políticos brasileiros, governadores de estado, presidente da república. É só pegar um fato. Quando Itamar Franco assumiu, após o impeachment do Collor, o Itamar Franco, alguns meses depois, anunciou com toda a pompa e circunstância a volta do Fusca. Só que o Gurgel foi até Brasília pedindo ajuda para produzir aqui carros nacionais. Ele brigava na época contra a Auto Latina. Produzir carros nacionais aqui. E o incentivo que o Itamar deu para a volta do Fusca, se fosse dado, só para pegar esse exemplo, se fosse dado para a Gurgel, até hoje provavelmente a gente estaria desfrutando da fábrica da Gurgel. Não teria o problema com os funcionários, a falência, a concordata depois a sua devida falência da Gurgel. Então, assim, quando a gente fala de Gurgel, e há grupos e mais grupos na internet de pessoas que são aficionadas pelo carro Gurgel, pelos vários carros, vários modelos, a gente começa a perceber que Rio Claro não tem nenhuma homenagem ao Gurgel. Vamos aos nossos maiores nomes, vamos dizer assim, nacionalmente conhecidos. Dalva de Oliveira tem uma praça. Ulisses Guimarães tem uma avenida. E até tem um instituto, uma fundação aqui em Rio Claro. E o Gurgel? Por que o Gurgel fica marginalizado da história da cidade de Rio Claro? Ontem, no evento de 9 de julho, há uma sala lá no Museu Histórico Pedagógico Amador Bueno da Veiga que tem 3 fotos do Gurgel. Aí o Pedro, muito simpático, o menino que está cuidando lá também do museu, ele próprio falou, não, realmente, o Gurgel a história dele transcende Rio Claro, ultrapassa os limites de Rio Claro. Então, veja, qual é a significância, qual é a relação de Rio Claro com John Kennedy? Por que Rio Claro tem isso? Então, uma avenida que tem um conteúdo histórico, o próprio Gurgel usava essa avenida para ir trabalhar, a entrada de Rio Claro, homenageando um dos nomes que o Gurgel foi condecorado como cidadão rio-clarense em 1977 pela Câmara. Uma justa, tardia, reconheço, mas uma justa homenagem à história desse homem. Inclusive, em 1977, o ano do Sesc Centenário de Rio Claro, me lembro muito bem dessa passagem, o próprio
Na época, o presidente Geisel. Ernesto Geisel veio a Rio Claro, esteve em Rio Claro. Inclusive, se não me falha a memória, chegou até a conhecer o Gurgel, né, um veículo elétrico, a própria fábrica da Gurgel. Na época, a fábrica tinha uma pista de treinamento, vamos chamar assim. Um campo de testes, né? Campo de testes, exatamente. E ele chegou até a utilizar ser passageiro de um dos veículos para conhecer. Quer dizer, quando se poderia ter, né, já na década de 70, o veículo elétrico, a própria prefeitura tinha um ponto de abastecimento elétrico, né, do próprio Gurgel, depois, uns anos atrás, isso acabou sendo desativado. Mas realmente é uma lembrança pequena, mas justa para um dos nomes que realmente fez com que Rio Claro fosse destaque. Infelizmente, não se sabe por quê, isso aí não progrediu. Sim. Mas hoje a gente vê como o mundo inteiro fala no carro elétrico. O mundo inteiro fala no carro elétrico e algumas curiosidades também. Rio Claro, quando você pega o seu carro e vai até Piracicaba, a avenida de entrada da cidade de Piracicaba, pela rodovia Rio Claro-Piracicaba, se chama Avenida Rio Claro. Na estrada que liga Limeira a Piracicaba, se você vai de Piracicaba para Limeira, a entrada de Limeira, Avenida Piracicaba, e vice-versa. De Limeira para Piracicaba, Avenida Piracicaba. Só que o piracicabano de lá vem para cá, entra, deve ser Avenida Piracicaba a entrada. Não, Avenida Kennedy. Não houve nenhum significado, com todo respeito aos que na época deram o nome. Isso foi, a nomeação de Avenida Kennedy foi em 1964, mas não tem esse elo com Rio Claro, né? Na época porque, né, era justamente um período na década de 60, onde infelizmente tudo aconteceu. Sim. Aproveitaram o momento e fizeram isso, mas hoje... Não tem motivo, razão. O Kennedy foi homenageado justa ou injustamente por vários cantos do mundo. E o Gurgel, na cidade onde ele teve a sua principal fábrica, tem alguma homenagem? Tem algum busto, alguma rua, alguma avenida, alguma viela, não tem nada, não há um nome do Gurgel. Então eu coloco luz agora a um fato de se resgatar um conteúdo histórico. Rio Claro teve muita expressão nacional e internacional também pelos carros da Gurgel. Então eu acho que é uma homenagem que vai ser apreciada na Câmara. Eu peço inclusive publicamente voto dos demais vereadores e aguardo, enfim, que seja bem sucedida essa ideia. A ideia está aí, foi jogada para análise dos demais vereadores. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.